A janela partidária criada na reforma eleitoral de 2017 permite que políticos troquem de partidos sem sofrer nenhuma punição da Justiça Eleitoral. O período da janela partidária vai até o dia 7 de abril. Pensando nisso, políticos paraibanos já iniciaram as movimentações e as trocas de partidos. E para entender o que está por trás dessas trocas e dessas mudanças, nós vamos conversar agora com o professor e cientista político Pedro Sabino. Professor, eu queria começar perguntando ao senhor qual é a motivação, o que está por trás dessas trocas de partidos aqui no estado da Paraíba? A motivação básica consiste no interesse particular dos agentes públicos que estão constituídos em cargo de governo e têm interesse em manter e preservar o seu poder. E os que não estão constituídos em cargo de governo, que nós podemos identificar como agentes políticos, né, estão buscando a melhor forma de conquistar o poder, de participar direto ou indiretamente do poder. E o senhor, como é que o senhor enxerga essa troca, essa política praticada aqui no estado? Essa política, eu tenho conversado, alertado muito, né, do quanto que é negligenciado em termos de discussão, debate de propostas e ideias para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento socioeconômico, né? Se debate muito interesses de filiações, interesses de apoios particulares dos agentes políticos e não se debate nada ou quase nada em termos de propostas, ideias, em termos de políticas públicas, ou seja, conjunto de propósitos e diretrizes destinados ao provimento de bens e serviços públicos para o Estado. Isso é lamentável, né? E, assim, em que situação o senhor concorda com a troca de partidos? Em que momento o político ele pode mudar de partido? Olha, eu sempre comento que partido, se fosse uma coisa boa, era inteiro, né? Não era partido. Tanto é que, ultimamente, não sei se acho que isso repercutiu de alguma forma, os partidos começaram a tirar a palavra partido, né? Deixaram de usar partido, talvez até percebendo que partido não é um nome bom, porque dá a ideia de que está partido, né? De que não está inteiro. É bom sempre alertar e conscientizar, Felipe, de que o partido ele tem que estar comprometido exclusivamente com o interesse público. Infelizmente, isso, por razões diversas, interesses particulares e até ignorância de alguns, tem sido negligenciado e até descartado, né? O Estado significa, ou consiste numa coletividade delimitada por certa área geopolítica e organizada para fim de governo. Como os partidos estão vinculados ao Estado, eles devem estar comprometidos com o interesse público. O interesse público é o que caracteriza o interesse do Estado. O fato do partido ser constituído não significa que ele vai renunciar ou abdicar em qualquer parte o interesse público do Estado. Tem Estado federal, porque os partidos são filiados registrados, né, em nível federal. Nós temos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral de âmbito federal. Os partidos são de natureza federal, né? Então isso dá esse significado, essa identidade do partido, mas que não deve ser interpretada como um interesse partidário. Ou seja, o interesse partidário é o interesse público do Estado. Sempre. Isso da mesma forma que o interesse de um agente público deve ser um interesse público do Estado, sempre. Não interesses de partes, às vezes até uma confusão lamentável que eu vejo, no momento em que, por exemplo, um senador que se elege com votos do Estado da Paraíba, né, no caso aqui da área geopolítica Paraíba, ele está comprometido com o interesse público do país inteiro, porque ele participa, integra o governo federal, né, governo federal, o parlamento bicameral no Brasil, que tem uma Câmara, Senado e outra Câmara Federal, né? Então, tanto o deputado federal quanto o senador, eles são eleitos para contribuir em nível nacional, para o interesse público nacional. O fato de ter sido eleito por eleitores paraibanos não significa que ele vai priorizar ou vai se dedicar exclusivamente ou dar uma atenção prioritária aos eleitores paraibanos, né? Porque ele está eleito para atuar no governo federal. Então, esses são as ignorâncias ou desconsiderações que se faz que prejudicam muito, fragmenta muito o sistema político, desordena, né? Então, se você é eleito, por exemplo, com votos de gays, lésbicas, você não está constituído para atender o interesse dos gays e lésbicas, e sendo o interesse, você eleito deputado
estadual, interesse de todo o Estado, vereador, interesse dos munícipes, deputado federal, senador, interesses de todos os integrantes do país como um todo. Então, são certos conceitos, então o partido tem essa natureza. Agora, no momento em que o partido deixa de ter essa natureza, ele fica sem doutrina, sem conteúdo, descaracteriza, né? Infelizmente, nós temos os 35 partidos no Brasil hoje registrados, mas vários outros aí em via de registro, todos eles sem conteúdo, sem foco no interesse. Sim. Um dos motivos que provocam aí essa mudança, essa troca de partidos, é poder justamente ser dirigente do partido e gerir, por exemplo, itens como a verba, que será gasta no fundo partidário, fundo eleitoral, o tempo de TV, as articulações. Como é que você enxerga aí toda essa prerrogativa das direções de partidos e a questão também, o senhor pode falar, do financiamento público de campanha, né? Enfim, como é que você enxerga essa situação? Bom, em relação aos partidos, como nós já vimos, como os interesses particulares são prevalentes, né, prevalecentes, e na verdade os partidos terminam tendo donos, né? Donos, porque eles ficam reféns de interesses particulares daqueles que os dirigem e que terminam conquistando a hegemonia, a supremacia, a liderança desses partidos de uma forma cativa, de uma forma constante. É o que a gente observa em todos os partidos de maneira geral.